Boa noite, meus alunos do primeira série do ensino médio. Só fazendo uma recapitulação com vocês. Essa é a nossa primeira videoaula, tá? Então, nós começamos o estudo de história, pensando na história de um modo geral, as fontes históricas, as fontes iconográficas, o tempo histórico, o tempo cronológico. Aí passamos ao estudo dos períodos. A história ela é dividida em 5 períodos. O primeiro período é a pré-história, que vai ter sua subdivisão. O segundo período é o período da história antiga. O terceiro período é a história medieval ou medievo. O quarto é a história moderna e o quinto a história contemporânea. Na primeira série nós vamos estudar a pré-história e a história antiga, ok? Então, a pré-história nós vimos a pré-história no período da descoberta do fogo, da escrita, da pedra lascada, né? O paleolítico, o neolítico, estudando essa estruturação. Vimos como se deu a arte na pré-história, a questão dos desenhos rupestres nas cavernas, né? O domínio do fogo pelo homem, com esse domínio ou a evolução do homem até o surgimento da escrita, o domínio da escrita, da fala, e aí ele vai começar a deixar o nomadismo, deixar de viver em bando e começar a construir família, e a construir um pedaço de terra, ao domínio da agricultura, né, da pecuária, da agricultura, da produção do seu alimento. Então ele vai deixar de ser coletor, e com isso vem a evolução para a história antiga. A história antiga nós vamos estudar o Oriente Médio na Antiguidade e o Ocidente na Antiguidade. Vamos estudar as civilizações do Oriente Médio na Antiguidade. Essas civilizações são que traz para nós o berço da humanidade, né? Para alguns teóricos, o berço da civilização se dá nas margens do rio Nilo, né? E para outros se dá na região do rio Eufrates, do rio Tigres, ali onde nós chamamos de Mesopotâmia, região entre rios, Mesopotâmia. Quais são as principais civilizações que nós temos? Nós vamos ver que ela é uma região recheada de simbologias, tá? Então, dentro dessa região nós vamos estudar a Fenícia, os fenícios, os hebreus, né, com a Canaã. Vamos estudar os persas, tá? E vamos ver também os babilônicos. Mas temos várias outras religiões, outras civilizações que também poderíamos estudar. Vamos destacar essas 4 para que vocês tenham um conhecimento mais arredondado das civilizações do Oriente Antigo, tá bom? Da região mesopotâmica ou região entre rios. E depois veremos a Grécia Antiga e o Egito, tá? Também. E a Roma Antiga, tá? Então, nós vamos estudar hebreus, fenícios, babilônicos e Egito, e persas, ok? Dentro das civilizações mesopotâmicas, da Mesopotâmia, e Grécia e Roma Antiga, que vai, quando nós estivermos estudando Roma, no final do conteúdo de Roma, nós vamos fazer o transporte para a Idade Média, tá ok? Então, quando eu falo com vocês sobre a região que fica entre os rios Tigre e Eufrates, que é a região da Mesopotâmica, ali nós temos uma chamada região do Crescente Fértil. É uma região que ela é de uma agricultura muito forte, tá? Que vai ter como ponto-chave a agricultura. Temos a pescaria também, que vai alimentar. Os fenícios são grandes navegadores, tá?
e como outra civilização como com a agricultura. E os babilônios como vão ser uma civilização de exército, de guerras, de conquistas. Então, nessas quatro religiões, nessas quatro civilizações, nós temos o chamado civilizações mesopotâmicas. Eu passei nessa apostila para vocês que vocês fizessem uma linha do tempo, utilizando os povos do Oriente Médio Antigo, que são os lá da Mesopotâmia, né? Os fenícios, os persas e os hebreus, que eu dei como destaque principal. A Mesopotâmia era uma região circundada por montanhas e desertos, e banhada pelos rios Tigres e Eufrates. Por isso, é uma região de vales férteis. A enchente desses rios traz a fertilidade para a terra, e quando ela baixa, aquela área próxima ao rio é uma área fértil para a plantação. É uma região que vai também favorecer a criação de ovelhas, que também vai ser um forte dessa região. Tá? É bem que vocês vão ver que esses povos dominam a prática da agricultura, e eles vão ter técnicas hidráulicas, vão fazer a canalização de água, a transposição de água de um rio para outro lugar. Aquilo que foi feito no Rio São Francisco, proposto pelo governo Dilma, que não terminou, e o Bolsonaro terminou agora. Essa transposição é um estudo antigo lá da Mesopotâmia antiga, que eles faziam essa canalização para que águas do rio Tigre e do rio Eufrates abastecessem outras regiões que não eram tão férteis em água. Tá? E para isso eles puxavam essa canalização e faziam os diques, faziam os açudes, para que mantivesse uma água em que as ovelhas e cabras pudessem beber, os animais, né, alimentar, e ter de onde também mexer com a plantação. Tá? Os povos mesopotâmicos, do qual eu já mencionei para vocês, um destaque especial para os hebreus, os persas e os fenícios, e vamos ver os babilônicos também e o Egito, né? São os povos que irá, como é que eu vou dizer para vocês, irá mensurar a evolução dessa região, o que propiciará essa região um domínio maior dos povos, ok? Os sumérios, os acádios, são povos que irão também nos trazer conhecimentos. Tá bom? Os povos sumérios contribuirá para a escrita, né? E com o seu artesanato, com a sua produção. Os acádios também traz consigo a religião e a escrita como ponto forte. A Babilônia, ela é a terceira civilização, uma civilização forte, uma civilização que traz consigo a questão de invadir terra, da dominação da região, principalmente no governo do rei Hammurabi, que vai trazer o Código de Hammurabi, que é o primeiro código de escrita que nós vamos ter, tá? E o seu poderio militar, conquista das regiões, e tem uma beleza extraordinária na sua arquitetura, que são os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tá? Os assírios são povos que também da região, provenientes de Assur, mas também da região da Mesopotâmia, são povos que tinham uma grande força militar, né? Tinham carro com armas de ferro, carros de guerra, cavalaria, dominavam muito bem. O seu apogeu vai acontecer entre o século 8 e 7 antes de Cristo, tá? E também são povos passageiros que vivem muito
da guerra. Então, ora eles estão dominando, ora eles são dominados. E por último, os caldeus, que também trará uma contribuição para a região mesopotâmica e trará para nós uma contribuição na questão da região, né? Do domínio da região, do movimento da guerra, e que vai ser também um contribuidor para o desenvolvimento da região mesopotâmica, ok? Até aqui nós iremos estudar. Eu vou pedir a vocês que façam uma linha do tempo utilizando os povos que está na página 62 dessa apostila que eu enviei a vocês. Um abraço, boa noite a todos.